Olá! Definir com sabedoria as suas prioridades financeiras é um dos passos mais importantes para você manter as suas contas em dia, para você manter as suas contas sob controle, focado no seu futuro. Apesar da relevância desse tema, de definir as prioridades financeiras, muitas pessoas não têm esse hábito, não costumam parar para refletir quais são de fato as suas prioridades. E entre os benefícios de definir as prioridades financeiras, está o fato de você pensar em quais são realmente os seus objetivos, em quais são realmente os seus sonhos, o que realmente você quer para o seu futuro. A garantia de que estas prioridades estão sendo levado a sério, que você está focando nessas prioridades, é a certeza de que o seu dinheiro, o salário que você recebe todos os meses, ele está sendo investido naquilo que realmente importa para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Além disso, outra vantagem de você ter sempre clareza das suas prioridades, de você ter as suas prioridades no seu radar, é que você pode trabalhar para ajustar as suas receitas, para ajustar os seus gastos, as suas despesas, de acordo com o que você deseja alcançar, de acordo com o que é importante para você, com aquilo que realmente agrega valor para a sua vida, para a sua família, enfim, para as pessoas que você ama. Eu sou Marga Brizola, sou educadora financeira e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. E você, quer começar a definir as suas prioridades para focar o seu dinheiro, para focar o seu salário naquilo que realmente importa para você, naquilo que realmente importa para a sua família? Se esse é o seu objetivo, se isso faz sentido para você, me acompanhe, veja as orientações que eu trouxe aqui para este vídeo, para compartilhar com você e assim você ter clareza daquilo que realmente importa para a sua vida, daquilo que realmente é importante para a sua família e assim definir as suas prioridades e focar naquilo que realmente importa para você. A primeira orientação que eu trago para você nesse processo de definir as suas prioridades financeiras é a importância de você entender qual é a diferença entre objetivos, necessidades e desejos. São três questões diferentes, três pontos diferentes, mas que você precisa ter clareza para você fazer a sua categorização de gastos, categorização de destinação dos seus dinheiros, do seu dinheiro. A primeira questão, então, nesse cenário aqui, é você entender o que são objetivos. Os objetivos são aquilo que você define para atingir no curto, no médio ou no longo prazo. Então, há pessoas que têm como objetivo aposentar-se a partir de determinada idade, com uma renda X. A partir do momento em que você define este objetivo, sempre tendo clareza deste objetivo, o próximo passo que você tem para colocar em prática é o desdobramento desses objetivos em metas, como por exemplo, poupar mensalmente determinado valor, investir este valor que você poupou com vencimento no longo prazo, para assim você alcançar, conseguir, né, com uma determinada idade, ter uma renda passiva de X valor. Então, isso você define de acordo com
com as suas prioridades, com as suas necessidades. E saber quais são os seus objetivos é importante para que você possa garantir que as suas decisões financeiras no presente estejam alinhadas com aquilo que realmente importa para você e para sua família. A segunda questão aqui, nesse momento de entender esta diferença, né, é você saber o que são necessidades e, a partir disso, entender, definir quais são as suas necessidades. As necessidades, elas compreendem aqueles gastos importantes e que nem sempre são planejados. Por exemplo, um casal que terá um bebê e não tem espaço suficiente na sua casa, no seu apartamento, enfim, onde mora atualmente, tá? O que esse casal vai ter que fazer? Provavelmente ele vai ter que pensar em ter um espaço maior, né, para dar mais conforto para o bebê que está chegando, e aí ele vai ter que ou alugar um apartamento ou casa, ou quem sabe, comprar um apartamento maior. E estes são gastos que talvez não estivesse no seu planejamento, talvez esse bebê não tenha vindo assim de uma forma planejada, enfim, né? Então, são gastos necessários, né, que ele vai precisar desembolsar com a chegada do bebê, mas que talvez estivesse fora do seu planejamento. Outro gasto, diante desse contexto aí da chegada do bebê, pode ser o plano de saúde, as roupas, enfim, o que ele vai ter, o que o casal vai precisar comprar para esperar o bebê, enfim, toda a questão do enxoval ali que o casal vai precisar comprar para a chegada da criança, né, para esperar esse bebê. Então, é importante, quando for definir a reserva de emergência, já considerar que vai ter, então, possibilidades de algum gasto inesperado, né, algum gasto que não estava previsto com a chegada do bebê. Porque a gente sabe que, às vezes, uma criança demanda de alguns gastos que a gente não tem previsto. Então, uma das questões para proteger, né, para nos dar mais tranquilidade nesse sentido, é a gente acrescentar, então, um valor a mais aí na reserva de emergência que o casal já tinha, né, considerando agora a chegada do bebê, tá certo? E desejos. O que são os desejos, então? Os desejos, eles compreendem aquilo que queremos comprar, mas que não precisamos necessariamente, tá? Então, é algo assim que a família pode querer fazer, né? Pode querer ter, pode querer adquirir, mas que realmente pode passar sem. Por exemplo, a família deseja fazer uma viagem, né? Uma viagem de férias. Então, esse não é um gasto indispensável, um gasto que realmente não pode ficar sem. Mas é um desejo que a família pode ter e que também é importante, né? Então, pode ser que seja uma prioridade para a família fazer essa viagem. Então, ela precisa desdobrar este desejo em um objetivo financeiro, de curto, de médio ou de longo prazo, do jeito, né, no tempo mais ou menos que ela pretende realizar este desejo. Então, entender a diferença entre objetivos, entre necessidades e desejos é muito importante para garantir que o seu dinheiro esteja sendo usado focado naquilo que realmente importa para você. Então, é importante entender também que, para ter uma vida financeira saudável, você deve reservar determinada quantia destinada para esses 3 pilares. Então, você vai categorizar aí os seus objetivos, as suas prioridades dentro desses 3 pilares aí, que são objetivos, necessidades e desejos. Afinal, não é preciso abrir mão dos seus desejos para ter
as suas finanças organizadas, para ter as suas finanças sob controle. O que você precisa é de planejamento. A segunda questão que eu quero compartilhar com você aqui é que você tenha consciência do que é essencial para você. Então, dentro dessa ideia de definir prioridades, também é importante que você tenha essa consciência, o que de fato é essencial para você, para sua família, né? Se você já tem, já é casado, enfim, já convive com alguém, já tem filhos, quem sabe, né? Não sei qual que é a situação aqui, mas então, diante da sua situação, é importante que tenha essa clareza, né, do que realmente é essencial para você. Então, para definir as suas prioridades financeiras, é importante entender o que é essencial. Afinal, o que é considerado fundamental para uma pessoa? O que é fundamental para mim, mas que não é para você? O que é fundamental para você e não é para mim, né? Então, aquilo que é para mim pode não ser para você. Então, precisa ser considerado realmente aquilo que é essencial para você. Isso você vai decidir como? Conversando com a sua família, ou se você é sozinho, você fazendo esta reflexão. Ao pensar por que investir, muitos querem guardar dinheiro para comprar um imóvel próprio, para comprar um carro novo, para fazer uma viagem. Então, pense o que de fato é o seu caso, o que de fato é essencial para você. Outras pessoas procuram ter recursos financeiros para poder se aposentar bem, para poder na sua aposentadoria ter uma renda complementar a partir da renda passiva, né? E que não precisem baixar o seu padrão de vida, né? Então, pode ser o seu objetivo para o futuro, pode ser isto essencial para você, para a sua família. Então, existem ainda algumas pessoas que consideram essencial ter dinheiro suficiente para viajar com frequência, para manter um estilo de vida que considera ideal. Então, você, a sua família, são as únicas pessoas que podem definir aquilo que de fato é essencial para você. E a partir disso, garantir que os seus objetivos sejam alcançados. Então, definindo o que é essencial para você, você vai ter mais facilidade de eliminar despesas supérfluas e focar naquilo que realmente importa, naquilo que agrega valor para você, para sua família, enfim, para a sua vida, né? Então, por isso é importante definir, ter clareza do que é essencial para você. A terceira orientação que eu trago aqui na ideia de definir suas prioridades financeiras é fazer projeções. Então, definir prioridades financeiras passa por você reservar um tempo para pensar no seu futuro. É importante ter em mente que as atitudes de hoje, elas vão refletir no seu futuro. Que as atitudes de hoje, elas vão gerar impactos direto na sua segurança financeira nos anos seguintes, nos anos que estão por vir. Então, ao projetar o futuro que você deseja, você não só sabe quanto precisa economizar, como também tem as informações necessárias para escolher os investimentos que mais se adequam aos objetivos e metas que você estabeleceu. A gente sabe que são diversas as opções para investir. Então, para você acertar na hora de compor uma carteira, é importante que você conjugue, que você considere os aspectos de acordo com o seu perfil de investidor. Então, ao pensar no seu futuro, fica mais simples você investir naquilo que é mais adequado ao seu perfil enquanto que é investidor. Outra questão importante nesse sentido é você procurar estudar sempre o mercado financeiro e outros temas relacionados à educação financeira,
relacionado a comportamentos, relacionado à psicologia do investidor. Então, afinal, quanto mais conhecimento você tiver nesse sentido, mais chances você terá de ser bem-sucedido na hora de fazer as suas escolhas, na hora de compor a sua carteira de investimento. Trago aqui também mais uma outra orientação que é importante nesse momento de definir as prioridades financeiras, que é a necessidade de você considerar, de você poder controlar, né? De você considerar nesse aspecto aí o seu nível de ansiedade. E a partir de você entender esse nível de ansiedade, você manter essa ansiedade sob controle. Então, manter a ansiedade sob controle é importante na hora de você definir as suas prioridades financeiras, porque a pessoa que ela é muito ansiosa, por mais que ela tenha a certeza de que ela está projetando o futuro, ela já acha que o futuro é amanhã. E o futuro não é amanhã. Às vezes o futuro é 10 anos, é 15 anos, é 5 anos, é 30 anos. Então, a gente precisa controlar a nossa ansiedade dentro desta lógica de definir as nossas prioridades financeiras. Entender que quando a gente reflete sobre as prioridades financeiras, quando a gente projeta, faz projeções a partir das nossas prioridades financeiras, essas projeções elas estão relacionadas a um futuro que pode ser daqui 20 anos, que pode ser daqui 10 anos. E que não tem problema nenhum se amanhã a gente resolver fazer ajustes, adequar, fazer mudanças. Então, por isso a gente tem que ter clareza de que nós vamos mudando, nós vamos modificando a nossa forma de pensar, e talvez aquilo que é prioridade hoje para mim, ou hoje para você, daqui 5 anos essas prioridades elas não sejam as mesmas, e que você vai precisar fazer alguns ajustes e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Então, o que você tem que ter em mente é que quando você define prioridades, você está definindo essas prioridades da sua vida, para a sua vida, né? E que isso pode ser daqui muito tempo, né? Então, não tem problema nenhum se você precisar fazer algum ajuste. Então, controle a sua ansiedade no sentido de que quando você começar a investir, é natural que você queira ter resultados rápidos, mas então é importante que você entenda que esses resultados eles são mais no longo prazo, que eles não vão vir amanhã, né? Então, por isso a ideia de você controlar a sua ansiedade. É preciso entender que, principalmente no caso dos teus objetivos de longo prazo, as coisas podem também não acontecer exatamente como você planejou. E elas também não acontecem de forma rápida como você gostaria. Então, é importante que você tenha atenção no sentido de que definir prioridades financeiras quer dizer eleger o que é mais importante, o que é necessário em um determinado momento da sua vida, a partir da bagagem que você tem até ali, mas que daqui a pouco esta importância ela pode modificar. Então, não é possível você querer atingir diversos objetivos em um mesmo tempo. Talvez você tenha que selecionar 1, 2 ou 3, né? Então, pensando assim, que talvez 3 já seja bastante, né? E focar neste objetivo. Talvez 1 de cada vez, se você está iniciando nesse processo, 2, quem sabe, né? Mas pense em não ter tantos objetivos de uma vez só, né? Então, foca num objetivo, em 2 objetivos, que você consiga focar as suas energias, focar as suas sobras de recursos naquele objetivo, e aí a partir do momento que você
conseguir alcançar aquele objetivo, por exemplo, conseguir trocar o seu carro, conseguir comprar o imóvel que você quer, conseguir fazer a viagem que você quer. A partir disso, você se volte para um outro objetivo. Mas se a sua ideia, por exemplo, for, falei antes de aposentadoria, né? Se a sua ideia for pensar em ter uma renda complementar quando você se aposentar, então talvez isso seja um projeto para uma vida inteira, um projeto para 30, um projeto para 40 anos. Então pense que você vai destinar parte da sua renda, por pequena que seja, né, mas uma parte da sua renda para uma poupança, para um investimento que você não vai mexer ao longo de 30 anos, que você só vai acumular ali. Então, por isso é importante você definir as suas prioridades, você definir quais são as suas prioridades e a partir disso, você identificar quando você pretende ter aquele objetivo alcançado. Então, essa é a questão aqui, para que você consiga, então, controlar a sua ansiedade nesse processo. Uma outra orientação que eu trago aqui é para que você crie hábitos financeiros saudáveis. O que é criar hábitos financeiros saudáveis? Então, para definir prioridades e ter fôlego para trabalhar e, assim, alcançar essas prioridades, é inegociável que você tenha hábitos financeiros saudáveis. Então, ao fazer as melhores escolhas para suas finanças hoje, no seu presente, as chances que você tem de atingir aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou para o seu futuro, elas crescem, elas aumentam bastante quando você é disciplinado, quando você é focado. E um dos hábitos que você não pode abrir mão é o de manter os seus gastos sob controle. É de você saber exatamente quais são as suas entradas de dinheiro, quais são as suas receitas e aonde você está gastando o seu dinheiro, né? Você saber exatamente quais são os seus gastos, por menor que eles sejam. Então, esta é a forma que você tem de se certificar de que o seu dinheiro ele está sendo utilizado, ele está sendo gasto naquelas categorias que realmente estão contribuindo para que você alcance os objetivos que você definiu. Identificar e eliminar os gastos desnecessários é importante nesse processo. Então, aqui a ideia é de você conhecer essa sua estrutura financeira, é para que você tenha clareza que o seu dinheiro está sendo gasto, que o seu dinheiro está indo, né, naquilo que você definiu como sendo prioridade. É muito comum que no dia a dia a gente acabe fazendo alguma despesa sem muito pensar, né, sem muito refletir sobre se aquilo é ou não importante para a nossa prioridade financeira, se aquilo vai contribuir ou não para que a gente alcance os nossos objetivos. Então, entendendo que mesmo que pequenos os gastos, quando eles são somados, eles fazem muita diferença no nosso orçamento, quando a gente entende isso, a gente consegue controlar eles ou manter eles pelo menos sob controle. Claro que é possível que ao longo da nossa vida a gente cometa alguns deslizes, mas isso não pode ser uma rotina. Isso tem que ser algo que de fato a gente tenha sob controle e tenha essa clareza. Então é importante que a gente tenha atenção sobre as compras por impulso. É importante que a gente evite fazer muita compra a prazo, né? Porque quando a gente compra a prazo, a gente acaba perdendo, dificultando, não vou nem dizer perdendo, mas dificultando um pouco o controle das nossas finanças. E aí a gente acaba gastando uma energia que seria desnecessário se a gente tivesse feito uma compra à vista, por exemplo.
Outra questão aqui que é importante, outra orientação que é importante nesse processo de definir as suas prioridades financeiras, é que você faça uma análise do seu orçamento, porque além de criar hábitos saudáveis, a análise do seu orçamento, ela serve muitas vezes para que você corrija possíveis deslizes, que você corrija a sua rota, que você retome para o caminho, para o seu alvo, né, para aquilo que é o seu objetivo, que você definiu como sendo suas prioridades financeiras. Então, é estudar com atenção o seu orçamento, entender direitinho o comportamento das suas receitas e o comportamento dos seus gastos, você pode identificar com bastante agilidade, com bastante rapidez, onde estão os seus maiores gastos. E se for o caso, logo você já faz o ajuste, já faz a correção ali, e isso acaba, você acaba não perdendo o seu foco, né? Não perdendo o seu alinhamento com relação àquilo que você definiu como sendo suas prioridades financeiras. O orçamento, ele serve para te orientar, né? Para que você possa, a partir dele, entender se você está cumprindo aquilo que você planejou, né? Se você está executando aquilo que você planejou, e se de fato você encontrar algumas diferenças, você pode entender da onde vieram essas diferenças, porque elas estão acontecendo, e se for o caso, fazer os ajustes. O ideal aqui, o essencial, é que você garanta que o seu orçamento ele seja um espelho daquilo que você definiu como sendo as suas prioridades. Então, por isso é importante você fazer uma análise do seu orçamento. Outra questão importante é que você faça uma categorização ou uma classificação dos seus gastos, das suas contas, né? Para você acertar na hora de definir aquilo que é prioridade financeira para você. Então, neste processo, quando você faz essa categorização das suas contas, vai te ajudar a entender se você está gastando o seu dinheiro naquilo que é importante para você, naquilo que é prioridade para você, buscando, né, sempre manter a sua reserva de emergência, sempre buscando destinar dinheiro para alcançar aquilo que você definiu como sendo seu objetivo, tá certo? Então, essa categorização dos gastos, eu sempre sugiro que você categorize seus gastos em 2 grandes grupos. Um deles eu chamo de gastos prioritários e outro eu chamo de gastos não prioritários. Os gastos não prioritários, você ainda pode ter 2 divisões nesses gastos não prioritários, que são os gastos necessários e os gastos desnecessários, tá? E nos gastos prioritários, então, são aqueles gastos que não tem como você abrir mão do tipo de gasto, mas tem como você fazer alguns ajustes com relação a valor. Por mais que hoje, neste momento, você tenha uma estrutura de gastos que a gente chama de gasto fixo, por exemplo, aluguel, se você fez um contrato de aluguel, ele é anual, enfim, né? Então, por um período você tem. Mas se você está planejando, definindo aí prioridades para ao longo de 5, 10 anos, talvez você consiga fazer alguns ajustes nesses gastos de aluguel. Por mais que você tenha um aluguel hoje de R$2.000, talvez se é importante alguns objetivos que você definiu como sendo prioridade, talvez seja relevante você morar num outro lugar que tenha um aluguel mais barato, desde que compense, obviamente, a questão de deslocamento, a questão do transporte e tudo mais. Enfim, você tem que fazer todas as simulações aí possível e ver se realmente esta é uma economia importante e é uma economia viável.
Então, mas só para dizer para você que por mais que aluguel, vamos pensar assim, moradia, seja algo que a gente não tem como deixar de ter gasto com moradia, gasto com transporte, gasto com alimentação, mas talvez a gente possa fazer alguns ajustes. Por exemplo, a gente talvez não tenha como, não, talvez não, a gente não tem como não ter gasto com energia, com água, mas talvez se a gente fizer alguns ajustes nos nossos hábitos de consumo, a gente consiga reduzir a conta de água, a gente consiga reduzir a conta de energia, tá certo? Então, esses são os gastos que eu chamo de gastos prioritários, que você não tem como não tê-los, mas você tem como fazer alguns ajustes. E nos gastos não prioritários, são gastos que, para além de fazer alguns ajustes, você pode eliminar aqueles que são desnecessários, e você pode também pausar, mesmo os gastos que são importantes, que são necessários, como gasto de lazer, como gastos de qualificação pessoal, gastos que a gente faz com crescimento pessoal, aí, com inteligência emocional, que a gente tem investido muito nisso, né? Então, estes gastos mesmo, que são gastos necessários, por eles não serem prioritários, eu posso pausar eles, principalmente se eu estou focando num objetivo que é de curto ou de médio prazo, tá certo? Então, por isso, a ideia de você fazer essa categorização, essa classificação dos seus gastos, das suas contas. Por fim, eu quero trazer ainda uma outra orientação aqui nesse processo, que é a importância de você conversar com a sua família para definir aquilo que é prioridade financeira para vocês, né? Para você, para sua família. Então, alinhem entre si, né? Estas prioridades. Entenda o que é prioridade para sua família, entenda a viabilidade destas prioridades, entenda qual é o prazo de realização dessas prioridades, enfim, né? É importante que você converse com a sua família a respeito disso e defina com bastante clareza o que é prioridade para o grupo familiar, principalmente pensando que o futuro eu não tenho certeza dele, né? Então a única coisa que eu tenho certeza é o meu presente. Então, esta jornada, esta caminhada do presente para o futuro, pensando em você, pensando no grupo familiar, né? Pensando nos filhos, né? Na sua esposa, no seu esposo, enfim, pensando na família, essa jornada, ela tem que ser boa, vocês têm que aproveitar a jornada. Então, a ideia, eu sempre digo assim, que pensando na organização financeira, eu uso sempre um método para destinar valores, que é 80% das receitas a gente usa para viver o presente, para curtir esta jornada, né? E 20% para ter tranquilidade, para ter liberdade no futuro, a partir daquilo que a gente definiu como sendo nossas prioridades. Então, pense na importância de você conversar com a sua família e definir de fato as suas prioridades. Porque a definição das prioridades financeiras é o que faz, é o que garante a disciplina que você precisa, a disciplina necessária para tornar os seus investimentos um estilo de vida, que você possa ter os recursos necessários para poder realizar os seus sonhos. Então, reserve um bom tempo para esta etapa da sua organização financeira, que é a etapa de definir prioridades. Reflita sobre a tua atual situação das tuas finanças, né? Sobre os seus principais gastos, sobre as suas receitas, de onde eles vêm, de onde as suas receitas vêm, para onde vão os seus gastos. Coloque tudo no papel, os seus objetivos, as suas necessidades, os seus desejos, né? Teu e da tua família, agora que você já sabe a diferença entre essas três questões aí. Analise o seu orçamento e garanta que as suas despesas estão alinhadas
com aquilo que realmente é importante para você. Então, tenha em mente que as suas prioridades financeiras, elas podem modificar ao longo do tempo, tá certo? E agora, vamos lá colocar em prática estas orientações que eu trouxe para você definir as suas prioridades financeiras? Depois me conta nos comentários que resultados você está tendo com a definição das suas prioridades financeiras. Até a próxima. Tchau, tchau.